Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Nelson Leme. Vamos resolver mais uma questão do Enem 2022. Questão 137 do Enem 2022, caderno azul. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a esta fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre meio. Qual é a pergunta? Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida do World Series? É uma questão de análise combinatória e de probabilidades. Não é uma questão fácil. Vamos combinar o seguinte: é uma oportunidade para você treinar e aprender um pouco de análise combinatória, porque eu vou fazer uma resolução com todos os passos. Não é um campeonato de quem resolve mais rápido. Isso aí vai depender muito do conhecimento do aluno. Pode ser feito em 5, 6 minutos, até menos, ou em 10, depende do seu conhecimento. Então, tente fazer. A gente volta a seguir. Resolução. O enunciado diz que a decisão do campeonato ela se dá quando os dois times chegam a essa fase e jogam entre si até 7 partidas. Então, a decisão pode ser em até 7 partidas e o primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. O que eu concluo daqui? Que a decisão ela pode ocorrer em 4 partidas, quando o time vence as 4 consecutivas. 1, 2, 3 e 4. Ou também 5 partidas, quando perde uma partida entre essas 4, mas vence a quinta partida. Completa 4 vitórias na quinta partida. Ou então, completa 4 vitórias na sexta partida, ou completa 4 vitórias na sétima partida. Então, são 4 casos possíveis. Isso eu posso concluir. Outra coisa, ele fala: considere que a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre meio. Meio, nós podemos lembrar que é igual ao número 50 sobre 100. É uma fração equivalente. Como é que eu obtenho 50 sobre 100? Se eu multiplicar por 50 o numerador, 50 vezes 1 dá 50. E multiplica por 50 o denominador. 50 vezes 2 dá 100. É uma fração equivalente, 50 sobre 100. E 50 por 100 é 50%. Então, meio é igual a 50%. Correto? O que eu posso concluir daqui? Que a probabilidade complementar de qualquer um dos dois times, o complementar de vencer é não vencer, é de meio também. Porque se aqui é 50%, o complementar de vencer, que é não vencer, é meio também. A gente sabe que o meio é igual a 50%. Só para lembrar, observe bem, se eu tivesse lendo a previsão do tempo, a probabilidade de chover, digamos que seja igual a 75%. 75%, que é o famoso 3 quartos. Qual é o complemento de 75% para 100%? É 25%, que daria um quarto. Então, chover, 75%. Não chover, 25%. Então, aqui o complemento de vencer é não vencer, correto? Vamos continuar com a resolução. Vamos fazer uma análise da probabilidade do time ser campeão. E aqui eu montei um quadro para facilitar. O campeão pode ser declarado em 4 partidas, quando ele vence as 4 partidas. Porque a pergunta qual é? Vamos verificar. Qual é a probabilidade de o time ser do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Então, o time que venceu a primeira partida venceu as outras 3 próximas consecutivas, completou 4 vitórias em 4 partidas. Então, nesse caso, ele é declarado campeão, correto? Agora, vou falar um pouquinho que na combinatória, é bom lembrar, sempre que você tiver o conectivo e, você multiplica.
Quando você tiver o conectivo ou, você soma. O campeão pode ser declarado em 4 partidas, observe, quando nenhuma derrota ocorre, mas também, ou também, no segundo caso, em 5 partidas, quando você tem, portanto, 5 partidas. 5 partidas e só ocorre uma derrota. Por isso, como eu posso ter campeão em 4 partidas ou em 5 partidas, o conectivo usado aqui é ou. E o segundo caso, o time que venceu a primeira, correto? Também venceu a quinta, ou seja, completou 4 vitórias somente na quinta partida. Por quê? Porque houve uma derrota. E essa derrota também é um problema de combinatória. Pode ocorrer no segundo jogo ou também pode ocorrer no terceiro jogo ou partida, ou também ainda pode ocorrer no quarto jogo e só completa a quarta vitória na quinta partida, correto? Ou também o time pode ser declarado campeão na sexta partida. Quando ocorre entre a primeira e a sexta partida, que tem a vitória na primeira partida e na sexta, entre a primeira e a sexta, ou seja, em segundo, terceiro, quarto e quinto, em 4 jogos aqui, houve 2 derrotas. Então, olha, em 4 jogos, 4 espaços aqui, você vai ter que distribuir 2 derrotas. Como é que eu faço isso? Problema de combinatória também. Você vai ter que estudar isso aí, correto? Ou também o time pode ser declarado campeão na 7ª e última partida, porque o campeão pode ser declarado até a 7ª partida. É quando ele venceu a primeira, o time que venceu a primeira completa 4 vitórias somente na 7ª partida. Isso ocorre porque ocorreu 3 derrotas do time que venceu a primeira entre as partidas entre a primeira e a 7ª que ele ganhou. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ocorreram 3 derrotas. É outro probleminha de combinatória que você vai resolver. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 espaços e você vai distribuir 3 derrotas, ou na segunda, quarta e quinta, ou na segunda, terceira e sexta. É um probleminha de combinatória. Isso aí é uma dica, procure fazer. Com esses dados, você tem condições de resolver o problema. Tente resolver, nós voltamos com a resolução analisando caso a caso. Como eu já disse, vou ressaltar, é um problema para você aprender combinatória e aplicar nos próximos exercícios que vão cair do Enem. O primeiro caso é quando a decisão acontece em 4 partidas. É quando eu tenho, então, vitória na primeira, vitória na segunda, vitória na terceira e vitória na quarta. Lembrando que a pergunta é qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida. Então, a primeira partida é vitória sempre, é o chamado evento certo. Você não vai calcular essa probabilidade aqui, porque você já sabe que ela é vitória e é evento certo. Não se calcula a probabilidade de evento ocorrido. Fala ser aquele que venceu a primeira partida. Então, aqui você já tem fixo vitória. Calcula a probabilidade de acontecer vitória na segunda. Aí sim, é meio para vencer e meio para ser derrotado, derrota. Então aqui você vai colocar, multiplica por meio e multiplica por meio. Por que multiplica? Porque pela regra da combinatória, quando você usa o conectivo e aqui obrigatoriamente é vitória na segunda partida, e na terceira e na quarta. Por isso eu vou sempre multiplicar. Resultado, meio que multiplica meio que multiplica meio é igual a meio elevado ao expoente 3, 3 fatores. Elevando a terceira em cima e embaixo, vai dar 1/8. Este é o resultado para o primeiro caso. Vamos ao segundo caso. Segundo caso, decisão em 5 partidas, uma única derrota. Aqui já tem um esquema. Ele quer saber a probabilidade do time ser campeão, é aquele que obteve a primeira vitória. Então, a primeira vitória é um evento certo. Evento certo. E esse campeão aqui só obteve a quarta vitória, que é a condição para ser declarado campeão, na quinta partida. Logo, ele teve uma derrota. Uma derrota que ocorreu na segunda ou na terceira partida ou na quarta, porque nesse intervalo aqui são 2 vitórias do time campeão e uma derrota.
Tanto que ele completa somente a quarta vitória aqui na quinta partida. Agora, veja bem, qual é a probabilidade de vencer a segunda partida? É igual a meio. Qual é a probabilidade de vencer também a terceira partida? E multiplica, também é meio. Digamos que ele foi derrotado, a única derrota aconteceu na quarta partida, multiplica também por meio. O pessoal pode achar um pouco estranho, por que meio vezes meio vezes meio? É que no caso, a probabilidade de vencer é meio. Portanto, o complemento, que é 50%, é também meio. Se eventualmente a probabilidade de vencer fosse 3/4, o complemento seria 1/4. Aí nós teríamos números diferentes. Vencer 3/4, que é o 75%, e perder a derrota seria 1/4, seria 25%. No caso, meio vezes meio vezes meio. E a quinta partida também vitória meio. Resultado, meio vezes meio vezes meio vezes meio, o resultado é igual a meio elevado à quarta potência, são 4 fatores. Mas agora, como já vimos, não é só meio à quarta, porque para cada meio à quarta aqui, para cada um deles, a derrota pode ocorrer ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. É um probleminha de combinação aqui, ó. No caso, eu vou considerar total de maneiras que as duas vitórias poderia ser a derrota, mas vamos considerar duas vitórias. É a mesma coisa, se você fizer a combinação das duas vitórias aqui no caso, combinar os 3 jogos 2/2. Então eu tenho total de maneiras que as duas vitórias podem ocorrer é dado pelo número de combinações de 3 jogos combinados 2/2 ou agrupados 2/2. Então, as duas vitórias podem ocorrer, por exemplo, na segunda e terceira partida, ou na segunda e quarta, ou ainda na terceira e quarta. São 3 maneiras. E a combinação de 3, 2/2 eu calculo por uma fórmula aqui. Ó. Eu vou multiplicar aqui por combinação de 3, 2/2, mas quanto dá? A gente já sabe que é igual a 3, porque ó, é tão fácil fazer. As duas vitórias, não importa a ordem, é a segunda e terceira, ou também a segunda e quarta, ou também, em último caso, a terceira e quarta. Mas para calcular o caso geral, a fórmula é combinação de n elementos k a k na matemática, igual a um quociente numerador, o fatorial de n, o denominador, o fatorial do k, que é esse número que está aqui à direita, k, que multiplica embaixo fatorial da diferença n menos k. Vamos calcular então aqui, ó. Eu vou colocar em cima é o número 3, é 3 fatorial. Embaixo é o k, é 2 fatorial. Então fica assim, ó. Em cima, 3 fatorial. Embaixo, 2 fatorial. Agora o fatorial da diferença. O que é? É o 3 menos 2, é o n menos k. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 menos 2 é 1, 1 fatorial que é 1. Portanto, substituindo, 3 fatorial 6, embaixo 2 que multiplica 1. 2 que multiplica 1 é 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, para obter o resultado, aqui, combinação de 3, 2/2, são 3 casos possíveis, 3 jogos possíveis, 3 combinações. Substitui aqui na combinação de 3, 2/2, na frente aqui, pelo número 3. E multiplica por meio à quarta, que é 1 sobre 16. 1 à quarta é 1 e 2 à quarta é 16. Multiplica o número 3 pela fração 1 sobre 16. Multiplica os dois numeradores, vai ficar 3 vezes 1 dá 3, embaixo tem denominador 1, 1 vezes 16 é 16. Resultado, quantos casos tem então aqui possíveis? A probabilidade é 3 sobre 16. Vamos agora ao terceiro caso. Terceiro caso, decisão em 6 partidas e ocorrem 2 derrotas. Então, o campeão venceu a primeira e venceu a última, 2 vitórias. Portanto, ocorreram 2 vitórias no intervalo aqui de segunda, terceira, quarta e quinta, nesses 4 jogos que eu vou destacar aqui. Ó.
Aqui ocorreram 2 vitórias e 2 derrotas, tanto que a quarta vitória só foi atingida na sexta partida. Como é que eu calculo isso aqui? Nós já sabemos que a probabilidade de vencer é meio. A de derrota também é meio. Tá certo? É tudo meio que multiplica meio que multiplica meio. Por quê? Porque a de vencer é meio e a de ser derrotado também é igual a meio. Acontece que nesse intervalo, entre as partidas 5, 3, 4 e 5, são 4 partidas aqui. Aqui tem um problema de combinatória. As 2 vitórias podem ocorrer na segunda e terceira partida, ou na quarta e quinta, ou na terceira e quinta, todas as combinações de 4 jogos 2-2. É um problema assim, o total de maneiras que as 2 vitórias podem ocorrer é dado pelo número de combinações desses 4 jogos que estão aqui destacados, de segunda até quinta, agrupados 2-2, tá certo? O total aí a gente vai calcular por uma forma, mas veja bem aqui, então o nosso problema vai ficar assim, igual. Aqui é uma combinação de 4 jogos 2-2, multiplicado por meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Quantas vezes? 5 vezes. É o meio elevado à quinta potência, que é fácil calcular. Falta só calcular a combinação de 4, 2-2. Dá até para calcular na raça, não é tão difícil. Segundo e terceiro, segundo e quarto, a vitória segunda e quinta, a vitória terceira e quarta, a vitória terceira e quinta, ou quarta e quinta. Você vai chegar num total fácil, não é muita coisa. Mas quando são muitos jogos, você vai ter que usar esta fórmula. Combinação, já demos, combinação de n elementos k a k é igual a n fatorial em cima, embaixo k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Então, o que dá combinação de 4, 2-2? Em cima é 4 fatorial, embaixo k fatorial, que é 2 fatorial. Fatorial da diferença, o n menos k fatorial que você tem aqui, é 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. 4 menos 2 é 2. Então, 2 fatorial também é 2. Vai ficar, portanto, em cima, você vai encontrar 24, que é o 4 fatorial. Embaixo, 2 fatorial 2, 2 fatorial 2. 2 vezes 2, 4 embaixo. 24 divide por 4 igual a 6. São 6 combinações, portanto, aqui. Tá certo? Então, não é um número muito difícil. Então, igual a combinação de 4, 2-2, você substitui por 6. Meio a quinta é 1 sobre 32. Pega o 6, multiplica por 1 sobre 32, você vai encontrar 6 em cima e 32 embaixo. Então, a probabilidade do terceiro caso é 6 sobre 32. Vamos calcular o último caso, que é o quarto caso. O quarto caso é quando a decisão do campeão sai somente na sétima partida. Ele obteve a primeira vitória e aqui, na sétima partida, outra vitória, que foi declarado campeão. Então, no intervalo segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, nessas 5 partidas aqui desse intervalo aqui, ocorreram 2 vitórias e 3 derrotas, tá certo? Então, calculando a probabilidade da primeira vitória, 100%. Segunda vitória, meio. Segunda vitória, digamos, meio também, mas depois obteve 3 derrotas, tá certo? Mas tudo multiplica por meio e multiplica por meio. E a sétima vitória também, tá certo? Aqui vai dar meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio, vai dar meio elevado à sexta potência. Mas como já vimos, das partidas de segunda até a sexta, que é um total de 5 partidas, você pode distribuir 2 vitórias. Então é um problema de combinatória, tá certo? As 2 vitórias podem ocorrer aqui em qualquer uma dessas 5 partidas, segunda e quinta, segunda e sexta. É um probleminha do total de maneiras que as 2 vitórias podem ocorrer é dado pelo número combinações de 5 jogos, que você está vendo destacado aqui, de segunda a sexta, agrupados 2-2.
calculando por aquela fórmula que nós conhecemos, combinação de 5, 2 a 2, tá certo? Aqui, ó, que eu vou multiplicar por combinação de 5, 2 a 2, multiplicado por meio a sexta. Meio, são 6 fatores, meio elevado a sexta. Quanto que dá a combinação de 5, 2 a 2? Vê lá a fórmula, o numerador é o 5 fatorial. O denominador daquela fórmula é 2 fatorial embaixo, e embaixo multiplica ainda pelo fatorial da diferença 5 menos 2. Veja bem, portanto, 5 fatorial, que é o 5 aqui em cima, embaixo é o 2 fatorial, e multiplicado embaixo ainda pelo fatorial da diferença 5 menos 2, que é 3 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120 em cima. Embaixo, 2 fatorial é 2, multiplicado por fatorial de 5 menos 2, 5 menos 2 é 3, é fatorial de 3, que é 3, que multiplica 2, que multiplica 1, que é 6. Embaixo, 2 vezes 6, 12. Em cima, 120. 120 dividido por 12 dá igual a 10. Portanto, a combinação de 5, 2 a 2 é igual a 10. 10 que multiplica meio elevado à sexta. Então, 1 à sexta é 1 e 2 à sexta é 64. Multiplica 10 pela fração, o resultado é 10 sobre 64. Agora, basta somar os 4 casos para saber a probabilidade total. Calculamos a probabilidade de cada caso. Vamos somar os 4 casos. Somando as probabilidades dos 4 casos possíveis, como nós temos aqui, para o quarto caso, como nós vimos, a soma é 1/8. Quer dizer, a probabilidade é 1/8. Quinto caso, você soma com 3 sobre 16. O sexto caso é 6 sobre 32. Soma com 6 sobre 32. E o sétimo caso, quarto caso e o último, é 10 sobre 64. Essas 4 frações têm denominador que são divisíveis por 64. 64 é múltiplo comum de 32, 16 e 8. Então, podemos calcular denominador comum 64. Faz 64 dividido por 8 desta fração. 64 por 8 dá 8 a divisão. 8 vezes 1, 8 em cima. 64 dividido por 16 é 4, vezes 3 mais 12. E 64 dividido por 32 vai dar 2, multiplicado por 6 em cima dá 12. 64 dividido por 64 vai dar 1, multiplicado por 10 aqui dá 10. Somando os numeradores, 8 mais 12 dá 20, com 12 dá 32 e com 10 dá 42. O denominador comum conserva. Resultado, 42 dividido por 64. Vamos marcar a alternativa correta. Resposta alternativa C de casa, 42 sobre 64. Fica a nossa recomendação que esse tipo de exercício é para você fazer um treinamento, para você aprender a análise combinatória. De acordo com o seu domínio, com o seu conhecimento, você fará esse tipo de exercício cada vez mais rápido. Muito obrigado. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um like para nós.